Billy Wilder. Billy Wilder é um dos meus diretores favoritos da Hollywood clássica, né? Ele ficou mais conhecido, assim, por quem é mais jovem, porque ele fez filmes clássicos que ajudaram a elevar Marilyn Monroe ao status de ícone eterno da loira fatal, né? Que é o Quanto Mais Quente Melhor, Pecado Mora ao Lado. Mas ele tem alguns outros filmes que são uma facada, né? Um pé na porta e um soco na cara. Filmes que eu gosto muito. A Montanha dos Sete Abutres, que fala do jornalismo explorando o sensacionalismo, mesmo à custa de vidas, para conseguir uma boa história. Tem o Se Meu Apartamento Falasse, que é aparentemente uma comédia, mas um filme que fala de uma relação muito triste, assim, muito real entre os caras que são os caras com suas amantes e como conquistar uma mulher que seria amante do chefe, esse tipo de coisa. Esse filme aqui, A Mundana, é um filme especialmente impressionante, eu nunca tinha visto. Peguei lá e o vídeo levou, sim, eu vou em locadora ainda, aqui, ó, tá aqui a prova. E ele conta, a história bom, primeiro com a Marlene Dietrich, que era uma grande estrela do cinema europeu, né, que chegou aí para Hollywood. Assim como ele, o Billy Wilder, né, que é polonês, judeu polonês, e começou sua carreira na Alemanha, aí com a ascensão do nazismo em 1933, ele teve que se mandar primeiro para a França, depois para os Estados Unidos, e lá se estabeleceu como cineasta, né? Morreu bem velhinho, com 96 anos já nesse milênio. Mas a história se passa em 1948 na Alemanha, logo depois da guerra, 3 anos depois da guerra. Primeira coisa que é impressionante é que ela foi toda filmada lá. E aí tu vê aqueles cenários que a gente viu em filmes como O Pianista do Gueto de Varsóvia lá, mas os cenários reais da Alemanha mesmo, em 1948, aquela Berlim, que é só os esqueletos dos prédios, né? Aquela civilização tentando se reerguer, aquela população tentando surgir das cinzas. E o filme se passa entre o cotidiano do exército americano de ocupação, que está lá ainda, e a relação deles com as mulheres da Alemanha. Porque todas as mulheres, todas não, mas uma boa parte das mulheres naquele momento estavam empenhadas em sobreviver, em como sobreviver, né? E uma das formas era namorando os soldados americanos. Então, a figura da Marlene Dietrich é um personagem maravilhoso, inclusive tem cenas incríveis num cabaré meio destruído, ela cantando algumas canções, 2 canções, né, do Hollander, que é o compositor da trilha, que é um clássico lá da Alemanha também, grande compositor dos anos 30, 40. Mas o impressionante é o quê? Aos poucos vai se descobrindo a trama, que ela era amante de um oficial da SS, eu conto isso, mas isso não estraga o filme, tá? E aí, nesse momento, ela é amante de um oficial do americano. É a forma dela sobreviver, né? Ela fala sobre isso e tal. Um retrato muito cru sobre uma aparente comédia, meio tragédia e tal, como ele faz muito bem em outros filmes, como o Se Meu Apartamento Falasse, que eu contei, mas com grandes desempenhos, grandes atores. Tem a Jean Arthur, né, que é uma comediante americana dessa época, que faz o contraponto desse triângulo amoroso entre o John Land, que é o oficial americano, e a Marlene Dietrich e ela. Um filme que a gente vê como um clássico, né? A gente se diverte, a gente se prende no filme, a gente fica amarrado na história como se fosse uma pessoa lá de 1948, mas a gente vendo agora, em 2016, tem esse atrativo a mais de ter esse retrato de época, né? De ver como era a gente, parece a Síria, né? Essas imagens que a gente vê da Síria hoje, aquela Alemanha destruída de 1948 e aquelas pessoas lutando para se reerguer das cinzas, né? Aquela população lutando para se reerguer das cinzas. Mas não é um filme pesado, é um filme que foi indicado ao Oscar de roteiro e fotografia, não ganhou nenhum dos dois, mas é um filme de um grande diretor, um filme que não envelheceu nada. Aqui, ó, vejam aí, A Mundana, do Billy Wilder, com a Marlene Dietrich. E o título maravilhoso, né? A Mundana.